Fala pessoal, Maurício Demetrio, sou cirurgião bucomaxilofacial, radiologista. Vocês já devem ter visto alguns vídeos da gente aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal da Sun, ativa aqui a notificação e acompanhe nosso trabalho que a gente vai estar sempre trazendo bastante conteúdo aí para vocês, beleza? Então esse vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre o planejamento cirúrgico virtual e falar para vocês sobre o controle de qualidade. Que é isso? Bom, quando a gente migrou do planejamento convencional, feito em gesso, para chegar no planejamento virtual, a gente passou por algumas etapas, desde o conhecimento do software, aprender como funcionam as ferramentas, até a gente chegar na impressão 3D propriamente dita. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a ver que alguns colegas estão fazendo o planejamento virtual e às vezes algumas pequenas falhas elas acabam gerando um problema muito grande no processo cirúrgico do paciente. Então, a gente elaborou aqui esse vídeo para fazer como se fosse um controle de qualidade, onde você tem que terminei o meu planejamento virtual, vamos checar 3 coisas importantes para ver se está tudo dentro dos conformes, certo? Então acompanhe aqui comigo. Quando a gente fala de controle de qualidade, eu vou falar sobre 3 coisas importantes. A primeira delas, a verificação do nosso crânio composto e da nossa superfície tridimensional. Ou seja, saber se esse paciente ele fez os exames da maneira correta e se a gente conseguiu montar o crânio composto da maneira correta. Segundo ponto, a verificação da nossa posição condilar. Isso vai ser muito importante lá na frente quando a gente for falar sobre sequência cirúrgica e etc. Então a posição condilar ela tem que ser muito bem controlada. Terceiro ponto, a sobreposição de modelos. A depender do software, isso é uma das coisas talvez mais importantes e onde a gente mais encontra aí. Então vamos lá passar por cada um deles. Bem, dentro do crânio composto, a gente tem aqui um exemplo de um crânio que foi feito com segmentação de raiz. Você consegue visualizar onde você vai fazer o traço da osteotomia, o crânio está bem elaborado, foi com uma tomografia de boa qualidade, certo? Isso é muito importante para que você não perca a informação dos teus gaps cirúrgicos, da tua movimentação cirúrgica, do resultado que o teu paciente vai obter. Segundo ponto, dentro ainda do crânio composto, é a parte de tecidos moles do crânio composto. E aí envolve o tecido mole da tomografia, caso você vá utilizá-lo, tá? Ou o tecido mole da tua superfície tridimensional que você vai fazer a aquisição. Exemplo, eu uso Vectra, vou substituir o meu tecido mole da tomografia pelo Vectra. Sem problemas. Só que o Vectra tem que ser com o paciente com lábio relaxado. Toda essa superfície ela tem que estar bem livre de distorções, tá? Então, quais são os 4 pontos cruciais para os nossos tecidos moles serem perfeitos lá? Evitar distorções, os lábios estarem em repouso, musculatura mentoniana, essa musculatura aqui do queixo, ela tem que estar completamente relaxada, tá? E sem o uso de posicionador. Nem aquele posicionador na região da glabela, do násio, não é legal, porque você vai interferir em algumas análises de face. Se você já assistiu o nosso curso de análise facial, você sabe do que eu estou falando. Então, às vezes a gente tem referências que são na glabela, no násio, no subnasal. Então, essas referências elas precisam estar livres para que a gente possa tecer o nosso planejamento e fazer ele da melhor maneira possível. Bom, então o crânio composto, ele é sim, talvez uma etapa que a gente precisa revisar. Então, você finalizou o teu planejamento cirúrgico virtual, volta, checa se teus lábios realmente estão em repouso, se está tudo dentro dos conformes para que você possa seguir para o teu planejamento e levar isso depois para o ambiente cirúrgico, certo? Segundo ponto, posição condilar. A posição condilar, em alguns softwares, na verdade todos eles, você tem que regulamentar ele com alguns pontinhos, certo? Um exemplo, talvez o mais comum aqui no Brasil é o Dolphin Imaging. No Dolphin você tem a opção de marcar um ponto que chama Condyle Hinge Point, que é o eixo de rotação condilar. Como que funciona esse eixo de rotação condilar? Lá na etapa de Landmarks, você vai fazer a marcação desse ponto e quando você fizer essa marcação, você tem que estar muito atento de que essa seria talvez a posição mais importante do teu planejamento. Aqui tem 2 fotos. Você vai lá, vai marcar o pontinho, a gente geralmente faz essa marcação numa vista 2D dentro da tomografia. Evita usar a segmentação 3D, porque você não sabe se ela foi feita da maneira correta. E o que vai acontecer? Acompanhe essa animação que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho esses 2 pontos do Condyle Hinge Point no Dolphin ligados por um eixo. Isso acontece no IPS, isso também acontece no Nemocef, tá? E todas as vezes que você for gerar um guia cirúrgico, esse eixo de rotação que vai controlar a abertura. Só que o software, ele só carrega, tá? Ele só carrega, só faz movimento de rotação. Ele não faz movimento de translação como o nosso paciente faz na prática. Então, aqui
dependendo da quantidade de abertura que a gente faz, a gente começa a incluir um erro no nosso splint. E se vocês acompanharem a nossa próxima aula, que vai ser sobre sequência cirúrgica, vocês vão ver como isso vai afetar o resultado da cirurgia de vocês, tá? Então, esse é um dos pontos que você tem que realmente checar se você marcou no local correto, dentro, né, ali da superfície mais superior, posterior do côndilo, saber se está num local ali de proximidade. Ah, Maurício, mas a gente não sabe se a posição superior-posterior do côndilo é a ideal para a marcação do ponto. Tudo bem, não é, mas a gente tem que colocar o mais próximo do que a gente acredita. Então, esse local talvez seja algo mais próximo do que a literatura recomenda para a gente ter o eixo de rotação condilar adequado. Às vezes tem paciente que vai ter esse eixo de rotação localizado geometricamente fora da fossa, mas a gente não tem como prever isso. Para conseguir fazer isso, existem estudos que mostram que você precisaria fazer mais de uma tomada tomográfica, ou às vezes uma ressonância, ou alguma outra imagem, para que você pudesse tirar a média dos pontos de abertura, né, dessa mandíbula. Então, como isso não é possível, a gente trabalha com algo próximo. Então, aqui vocês podem ver quando isso começou a ser comentado, muito antes do aparecimento do planejamento cirúrgico virtual. William Bell, um grande cirurgião, publicou em 1979 falando sobre a autorrotação da mandíbula em cirurgias isoladas de maxila. E essa autorrotação, ela justamente acontecia e, de certa forma, em algumas cirurgias de maxila você acabava tendo que optar por abrir a mandíbula para finalizar o movimento, porque ele não conseguia única e exclusivamente fazer, né, a impacção de maxila da maneira correta. Então, esse eixo de rotação condilar ele é muito importante. Então, ele é o segundo ponto que a gente tem que revisar. Qual é o primeiro? Crânio composto, tecidos moles. Revisar se está tudo bem dentro dos conformes. Segundo, posição condilar. O paciente ele fez em relação cêntrica, se esse côndilo está no local, está na fossa, se esse pontinho foi marcado no ponto correto, tá? Para que a gente possa ter o resultado da melhor maneira possível. Por último, ponto 3 de checagem para a gente ver se o nosso planejamento cirúrgico virtual foi montado da maneira correta do nosso controle de qualidade é a sobreposição dos modelos. Quando você tem uma ferramenta de sobreposição automática, você não pode simplesmente confiar nela de olhos fechados. Você precisa checar nos cortes multiplanares, vista axial, vista sagital, vista coronal, se aquele modelo realmente está acompanhando o desenho da tomografia. Se não estiver, checar se não houve movimentação ortodôntica. E 2, checar se não houve um erro na aquisição do teu scanner intraoral ou da tua moldagem, se distorceu e etc. Então, isso é muito importante. Acompanhe aqui essa sequência. A gente precisa ter certeza, como nesse vídeo, que o modelinho está acompanhando todo o desenho da minha tomografia. Beleza? Se isso estiver acontecendo, ótimo, a gente pode seguir em frente e gerar os guias que está tudo dentro dos conformes. Se não, a gente tem que voltar, refazer a sobreposição e checar todos os movimentos que a gente fez no nosso planejamento. Então, sempre bom checar a sobreposição dos modelos, checar a posição condilar do paciente e checar se o nosso crânio foi montado da maneira correta, tá? Esses pontos são cruciais para você fazer um controle de qualidade de todos os seus planejamentos cirúrgicos virtuais. Então, se você já está fazendo o seu planejamento cirúrgico, faz, e aí você vai começar a diminuir o tempo que você demorava às vezes 1h30, 1 hora fazendo, agora você faz em 15, 20 minutos. Então acaba sendo muito rápido e eventualmente uma coisa ou outra pode passar batido. Então para isso é importantíssimo, você sempre fecha o computador, vai pegar um café, vai tomar uma água, volta e checa esses 3 pontos que eu falei para vocês. Dessa forma vocês vão conseguir garantir que a cirurgia ortognática de vocês vai ser feita da melhor maneira possível. Beleza, galera? Então, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, acompanhem que vem mais conteúdo aí pela frente. Que se você ainda não me segue, eu tô lá no Instagram também, Dr. Maurício Demetrio, e vamos acompanhando o nosso trabalho aqui. Beleza? Grande abraço.